Nós somos a Igreja do Bairro. Estamos aqui no bairro Vila Conceição. E nós temos no nosso coração uma certeza. Deus quer que amemos esse bairro. As nossas experiências de vida, a minha e a sua história, juntas para abençoar essa região. Estamos sonhando e trabalhando com foco em Jesus. Esse é o nosso convite para você participar junto com a gente daquilo que Deus vai fazer aqui no bairro. Chega junto. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. Olá, bom dia. Que Deus continue derramando da sua graça sobre as nossas vidas. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa celebração. Estamos aqui para celebrar a vida, para celebrar o amor, para celebrar a salvação que Jesus tem concedido a cada um de nós. É uma honra muito grande, eu sempre digo isso, poder ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de poder compartilhar daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E é um prazer ter você aqui conosco. Eu vi bastante gente aí se manifestando no chat, expressando aí, dando o seu bom dia, expressando a sua gratidão a Deus também, né? Expressando aleluias. Aproveite também e utilize o chat, se você se sentir à vontade, também para colocar os seus pedidos de oração, tá bom? Aí no final da nossa celebração, oraremos aí pelos seus pedidos, tá bom? Bom, é interessante que nem sempre nós combinamos aqui música, mensagem, né? Combinamos uma coisa com a outra, né? Aquilo que vai ser dito, a leitura que é feita no início, como o Léo leu o Salmo, né? Acho que foi o 123, né, Léo? Foi cento e alguma coisa aí, agora não me recordo. Eu sou péssimo com números. E hoje foi um dia um dia desses, eu não disse, né, para o Léo qual a mensagem que eu ia compartilhar hoje com vocês. E ele leu um salmo que fala justamente dessa busca, né, dessa reflexão de onde vem o meu socorro, né? E isso, para mim, é um conforto, porque eu entendo que realmente é uma confirmação do texto que foi lido, porque ele tem muito a ver com a mensagem que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, tá bom? Abra aí a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 8, esse texto é um texto que assim, eu gosto bastante. É um dos textos que eu mais preguei em toda a minha história de pregador, né, em toda essa minha história de compartilhar aí a palavra de Deus. E esse texto é um desses textos que eu mais compartilhei. E ele tem muito a ver com com o tempo que nós estamos passando, né? Um tempo de dificuldades, um tempo de incertezas, um tempo de medos, né? De receios que passam pelo nosso coração, passam pela nossa mente. E esses medos, essas incertezas, muitas vezes
tem um certo impacto na nossa fé. A gente começa a questionar a nossa fé, a nossa caminhada com Deus. E nas últimas devocionais que eu tenho também postado lá no nosso grupo de devocionais, tem falado um pouco sobre isso, né? Então, eu posso dizer que que essa reflexão de hoje é uma continuidade dessas últimas postagens, né, das últimas devocionais que coloquei aí no grupo de devocionais, né, para vocês que têm acompanhado. Então vamos lá, Lucas capítulo 8, versículos 22 ao 25. Está escrito assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então os discípulos entraram no barco e partiram. Enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu. Então abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos, né, os tripulantes ali daquele barco corriam um grande perigo. Versículo 24. Os discípulos foram acordar Jesus. Clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. E Jesus se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E aí Jesus perguntou aos discípulos: onde está a sua fé? Os discípulos, amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e ele lhes obedece? Paralelamente a esse esse mesmo evento é narrado no capítulo 8 de Mateus e no capítulo 4 de Marcos. E a gente vai passar rapidamente por eles no decorrer aí da nossa reflexão. Essa pandemia, né, essas consequências que temos presenciado, que temos visto pela televisão, que temos alguns de nós parentes próximos, amigos próximos, seja no aspecto da saúde, seja no aspecto econômico. Conheço pessoas que perderam o emprego em decorrência dessa pandemia. Eu conheço pessoas que ficaram doentes. Conheço pessoas que morreram em decorrência dessa doença. Conheço pessoas que tiveram as suas rotinas completamente mudadas, alteradas, por conta de tudo isso que está acontecendo. Eu conheço pessoas que não perderam os seus empregos, mas tiveram a sua renda consideravelmente reduzidas. Conheço pessoas que têm sofrido crises ansiosas, que têm sofrido depressão. Conheço pessoas que têm passado todos esses problemas que mencionei e outros
semelhantes a esses que eu citei. Tudo em decorrência dessa pandemia. E uma coisa que essa pandemia tem colocado diante dos nossos olhos, que era e sempre foi uma verdade na vida de todos nós, é que nós não temos o controle de tudo. Nós temos, nós em alguns momentos da nossa vida estamos, né, passamos por tranquilidade, por calmaria, sem uma previsão de turbulência, mas no momento nós dormimos tranquilamente e quando acordamos, ou às vezes até no meio da madrugada, tudo parece virar de cabeça para baixo. A calmaria se transforma em tempestade. Você já recebeu uma ligação no meio da madrugada? Seu telefone já tocou no meio da madrugada? Todas as vezes que o meu telefone tocou na madrugada, em nenhuma delas foi uma boa notícia. Em nenhuma delas. Em nenhuma delas foi uma boa notícia. A última vez que tocou foi uma trágica notícia, uma trágica notícia. E quando nós recebemos essas notícias que são trágicas, que tira a nossa calmaria, que tira a nossa tranquilidade, dependendo do grau dessa dificuldade, vem aquela absoluta sensação, eu não diria nem que é uma sensação, aquela verificação de uma verdade que acompanha todos nós. Nós não temos o controle das coisas que nos rodeiam. Nós não temos o controle, e isso é fato. E não é difícil perdermos um pouco do controle que temos, porque nós controlamos algumas coisas que estão no nosso círculo de relacionamento, na nossa vida, mas esse controle ele é precário, ele é frágil. E essa pandemia que estamos vivendo, e até para as autoridades mais importantes ou mais poderosas, vamos dizer assim, até para as autoridades mais poderosas do mundo, que mandam e desmandam, elas perceberam que é fato, não temos o controle de tudo. E o pouco controle que temos pode facilmente se perder ou ser perdido de uma hora para outra. E diante dessa inquestionável verdade, dessa máxima que todos nós provamos no nosso dia a dia e vemos pessoas provando, é importante compreendermos o que a Bíblia ensina sobre as adversidades. Porque, principalmente para nós que estamos caminhando com Cristo, que acreditamos num Deus que é todo-poderoso, que acreditamos num Deus que atua nas impossibilidades, para nós que acreditamos no poder da fé, no poder da oração, é importantíssimo entender o que a Bíblia fala a respeito das adversidades. Porque
como disse no início aqui da nossa reflexão, quando passamos por essas tempestades, por esses vendavais, por essas dificuldades, se nós não compreendermos o que a Bíblia fala sobre adversidades, nós podemos ter um reflexo trágico na nossa fé, na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Deus. Então, hoje eu achei muito pertinente revisitar esse texto que fala sobre as adversidades e nos indica e nos dá algumas lições sobre isso. Então vamos ver aí o que a narrativa deste evento aí na vida dos discípulos nos ensina um pouco sobre isso. E o tema de hoje, talvez alguns que estão entre nós já tenham até assistido, participado, visto eu pregar sobre esse tema. E aí vai essa reflexão novamente para você. Então, o tema da reflexão de hoje é nas entrelinhas da adversidade. E o tema é importantíssimo. Esse tema, ele já fala muita coisa. Porque nós podemos somente olhar as adversidades e participar e viver as adversidades. Mas nós podemos também olhar as entrelinhas da adversidade. E é essas entrelinhas que nós podemos ver o agir de Deus e aprender algumas coisas sobre a adversidade. Muito bem. Hoje eu quero falar de três pontos aqui, 3 reflexões que podem ser tiradas aí desse texto. A primeira delas é que é inevitável, preste atenção nisso, é inevitável que infortúnios venham sobre nós. É inevitável. Só olhar para a nossa vida. Se tornou inevitável que a pandemia, que o coronavírus, que a Covid-19 nos alcançasse. Foi inevitável para algumas pessoas que eu conheço, ainda com todo o cuidado de higienização, de no lavar as mãos, não sei se essa é a palavra desinfetar, se não for, alguém me corrija aí, por favor. Desinfetar as coisas, né? Quando chega do supermercado, o distanciamento social, e mesmo com todas essas observações e outras mais, ainda foi inevitável ser atingido pelo coronavírus. Ser atingido, seja pela saúde, né, a questão da saúde, e seja também a questão econômica. Se uma pessoa não foi atingida fisicamente, foi atingida economicamente. E outras pessoas não foram atingidas economicamente, mas foram atingidas fisicamente. Então é inevitável que infortúnios venham sobre nós. E é importante essa reflexão, porque se nós pensarmos que quanto mais próximos estamos de Jesus, mais imunes estaremos às dificuldades da vida, que não haverá dor, que não haverá doença,
que a prosperidade, o sucesso é certo. Estou me aproximando de Jesus, e quanto mais eu me aproximo de Jesus, menos dor, menos doença, mais prosperidade, mais sucesso. Se eu penso que o meu relacionamento com Jesus tem resultados certos como esse, que acidentes não acontecerão, se eu pensar assim, se você pensar assim, se nós pensarmos assim, talvez ainda não compreendemos o que verdadeiramente significa andar com Cristo. Talvez ainda não entendemos, e eu posso dizer com certeza não entendemos o que é a caminhada cristã. O fato de compreendermos o Evangelho, a boa notícia, preguei sobre o Evangelho algumas semanas atrás, a boa notícia, que veio do próprio Deus. O fato de reconhecermos e aceitarmos, o fato de entendermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não implica numa certeza de que alguma espécie de mal não virá sobre nós. Não implica nisso. Em Marcos capítulo 4, no verso 36, que fala sobre o mesmo evento aí que eu li em Lucas 8, está escrito no verso 36 do capítulo 4 de Marcos, que deixando a multidão, eles o levaram no barco. Então, os discípulos e Jesus ali deixaram a multidão, né? Porque tinha ali uma multidão, né? Eles estavam ali na beira do mar e entraram no barco, levaram Jesus com eles, e o final do versículo diz que outros barcos também o acompanhavam. Então, quer dizer, tinha ali o barco dos discípulos com Jesus, navegando, e outros barcos que não estavam com Jesus, obviamente, não tinham Jesus dentro do barco, também acompanhavam, também navegavam, eles estavam interessados em saber para onde Jesus ia. E o acompanhavam. É muito claro nesse texto que, como disse, outros barcos acompanhavam o barco dos discípulos. Mas o barco dos discípulos tinha uma coisa que os outros barcos não tinham. O barco de Jesus, no barco de Jesus não, perdão, no barco dos discípulos, estava quem? Estava Jesus. E esse é um detalhe interessante, esse é um detalhe importante. Veja, eu comecei falando aqui que se nós acharmos que quanto mais estamos próximos de Jesus, quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto mais oramos, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais fomos à igreja, quanto mais fizermos caridade, se nós acharmos que isso é um selo de garantia de que não passaremos por dificuldades, preste atenção nesse detalhe. No barco dos discípulos tinha Jesus. Nos outros barcos que acompanhavam não tinha Jesus. Então, se os discípulos, eu não estou dizendo que eles achavam, mas se eles achassem que o fato, ou se eles achavam que poderiam navegar com tranquilidade, sem nenhuma espécie de contratempo, porque Jesus estava no barco deles, afinal de contas, eles viram que Jesus fazia muitos milagres. Se eles achavam que o fato de Jesus estar com eles, eles não passariam por nenhum contratempo, eles estavam completamente enganados. E foi de fato o que aconteceu. A tempestade que veio naquele dia
naquelas horas, naquele momento, não atingiu apenas os barcos que não tinham Jesus, mas essa tempestade também alcançou o barco dos discípulos, onde Jesus estava. Então, às vezes, nós achamos que não passar por dificuldades, nós achamos que não ter desafios, não ter feridas na nossa vida, no nosso coração, não ter atritos na vida, nos nossos relacionamentos, não passar por nenhum tipo de dificuldade é o resultado de uma fé genuína, de uma fé perfeita. E isso não é verdade. Isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico. Isso não saiu do coração de Deus, não saiu do coração de Jesus. Você pode ter uma fé que agrada ao coração de Deus, você pode ter uma fé admirável e mesmo assim passar por dificuldades. E eu vou te dizer uma coisa, pode também acontecer de você passar por dificuldades ainda maiores, por ter essa fé, por ter esse relacionamento com Jesus. Nós veremos no decorrer da nossa reflexão. Vamos um pouquinho lá para Jó. Qual era o testemunho que o próprio Deus dava a respeito de Jó? Deus dizia que, e disse que Jó, né, ele não era, que não havia ninguém na terra como Jó, que ele era irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Irrepreensível, íntegro, homem temente a Deus e que evitava o mal. Quantos de nós temos cumulativamente essas 4 qualidades? Irrepreensível, íntegro, temente a Deus e evita o mal. Não foi eu que falei isso a respeito de Jó. Não foi você lendo a história de Jó que concluiu isso. A Bíblia diz que Deus tinha essa admiração por Jó. Essas palavras foram produzidas no coração de Deus. Deus olhava para Jó e via um homem íntegro, reto, irrepreensível, que temia a ele, que evitava o mal. E essa admiração de Deus, esse testemunho que Deus dá a respeito de Jó, não evitou que Jó atravessasse as tempestades da vida. Não evitou. Em Hebreus capítulo 11 está escrito o seguinte: a Bíblia diz que pela fé homens lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Olha só, que maravilha. Pela fé, passaram por dificuldades, mas venceram. Foram vencedores. Tiveram vitória. Não foram mortos. Os que foram ressuscitaram. Ora, mas o texto não termina aí. Está escrito também, ainda no capítulo 11, que pela mesma fé, preste atenção nisso, pela mesma fé,
Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados pela mesma fé. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Veja, a mesma fé. Pela fé, vitória. Mas tem o outro lado da moeda. Pela mesma fé, aparentes derrotas. Nesse mundo, sofrimento, dor, morte. E no meio desse texto, que é uma parte importante reprisar aqui, eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Todos nós temos essa garantia de ressurreição em Jesus. Por mais terrível que seja a sua dor, por mais terrível que seja a sua tempestade, por mais terrível que seja a sua perda, ainda que a sua vida acabe hoje, você tem garantia em Jesus de que você o encontrará, que nós nos encontraremos nos céus, que nós ressuscitaremos. Ele, não esqueça disso, ele venceu a morte. E todos nós também podemos vencer a morte em Cristo, nosso Senhor. Amém? Aleluias. Nós temos que sempre lembrar isso. Afinal de contas, como disse Paulo, a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. É o que nos sustenta nessa caminhada. É a garantia que temos. Em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, inclusive foi um texto que eu postei aí nas últimas devocionais, se não na última, na penúltima, está escrito que a mesma coisa acontece com os homens honestos e desonestos. Acontece a mesma coisa com as pessoas boas e as pessoas más, com os religiosos e os não religiosos, com os que adoram a Deus e os que não adoram a Deus. Em outras palavras, neste mundo, irmãos, estamos sujeitos a toda espécie de mal, a toda espécie de coisas boas também. Não tem nada a ver com a sua bondade, com a sua maldade. Não tem nada a ver com a sua religiosidade, não religiosidade, com a sua adoração a Deus ou não adoração a Deus. Todos nós experimentamos das mesmas coisas neste mundo. E o que quer dizer isso? As tempestades, elas virão independente da nossa condição. Todos nós estamos sujeitos às adversidades da vida, mesmo com Jesus no nosso barco. Eu vou repetir isso para você, eu vou falar bem pertinho aqui, ó. Mesmo com Jesus no seu barco, você pode sim passar por adversidades nessa vida, mesmo com Jesus no seu barco. Em João 16, no verso 33, Jesus disse aos discípulos que neste mundo eles teriam aflições. Aquela tempestade ali, né, do texto que nós estamos fazendo a reflexão, era uma dessas aflições. Então, mesmo que nós tenhamos uma fé genuína, mesmo que nós tenhamos uma fé admirável, mesmo que Jesus esteja no nosso barco, nós podemos enfrentar dificuldades. E essa frase, ela tem duas implicações. Você pode porque é inevitável,
E você pode, porque Jesus te sustenta, porque Jesus está com você. E você pode passar por tudo isso. Em João 16:33, como eu estava dizendo, que nesse mesmo verso que Jesus fala que os discípulos teriam aflições, nesse mesmo verso, Jesus diz que, contudo, eles deveriam ter ânimo, ter bom ânimo, continuar enfrentando as dificuldades. Jesus já tinha avisado os discípulos. E nessa manhã, você que tem questionado a sua fé, você que tem questionado o seu relacionamento com Deus, Deus está dizendo para você nessa manhã a mesma coisa. Você está passando por dificuldades, está passando por aflições, e é Jesus quem está dizendo para você: tenha ânimo, tenha bom ânimo, continue, persevere. 2. As intempéries da vida não são necessariamente um resultado do fracasso. Eu vou repetir. As intempéries da vida não são necessariamente o resultado do fracasso. As dificuldades que você enfrenta, os frutos que você colhe, não são necessariamente porque você fracassou. Não são. Às vezes, nos apressamos em afirmar isso. Ah, tal desgraça aconteceu na minha vida porque eu... 3 pontinhos. Ah, isso é uma consequência do mal que eu... Não necessariamente. Ou, como falamos de Jó, né? Jó passou por toda aquela dificuldade e os amigos dele foram lá, inicialmente começaram a confortar Jó, mas depois, o que eles passaram a dizer? Jó, certamente você fez alguma coisa errada. Não foi isso? Você que lê a Bíblia, não é isso? Os amigos de Jó começam a falar, não é possível, Jó, não é possível. Você é um cara que nós admiramos. Nossa, a sua vida com Deus, o testemunho que você dá. Olha, Jó dava... oferecia lá o sacrifício até pelos filhos dele. Jó fazia isso. Jó era um modelo de... Bom, eu li aí o que o próprio Deus falou a respeito de Jó, né? Seria uma certa arrogância minha tentar acrescentar mais alguma coisa. Não tem, são palavras precisas e de desdobramentos excelentes. E acharam que Jó, por perder tudo aquilo que ele tinha, só não perdeu a própria vida, mas perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os empregados, perdeu tudo. E ainda ficou com uma doença na pele. Uma doença que coçava tanto que Jó tinha que pegar caco para se coçar. E se apressaram em falar que o que ele passava era um resultado de um fracasso na caminhada dele. Alguma coisa ele tinha feito errado. E não é. Não necessariamente. Não precisamos nos apressar em afirmar que o mal que acontece comigo é porque eu fiz assim. Não. Eu acabei de ler Eclesiastes 9:2. Tudo acontece com os bons e com os maus. Todas as coisas. Seja você bom, seja você mau. O sofrimento que te alcança pode ser, e aí eu quero que você preste ainda mais atenção, o sofrimento que te alcança pode ser um fruto não da desobediência, não do fracasso, não porque você tropeçou, não porque você desejou mal no seu coração, mas pode ser também um resultado da sua obediência. O sofrimento pode ser, algumas vezes, resultado da nossa obediência em relação a Deus.
Olha só, quando Jesus disse que nesse mundo teremos aflições, ele não está dizendo que estas aflições são resultado do meu ou do seu pecado. Como eu disse, não. Ele não disse isso. Ele não disse para os discípulos, olha, nesse mundo vocês terão aflições se vocês pisarem na bola comigo. Se vocês errarem o alvo. Se vocês fizerem algum tipo de mal. Não, Jesus não disse isso. Não é esse o contexto. Não é isso. Jesus disse em Mateus 5, verso 11, felizes são vocês, Mateus 5, 11, felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Você percebeu a implicância desse texto? Eu, Celso, só pelo simples fato de ser um seguidor de Jesus, posso sofrer sim calúnia. Eu posso passar por isso. Perseguição, insulto. E Jesus falou, ó, vocês são felizes se vocês estiverem passando por essas dificuldades por serem seguidores de Jesus. E esse é um detalhe importante. É melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal, como já escreveu o apóstolo Pedro. E nessa própria frase de Pedro está muito claro que por fazer o bem eu posso sim sofrer o mal. No texto dessa manhã de hoje, em Lucas 8, verso 22, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Imediatamente os discípulos atenderam a ordem de Jesus. E nenhum dos 3 evangelhos que narram essa mesma história mencionam que os discípulos pensaram em desobedecer, que eles cogitaram não fazer a vontade de Jesus. Jesus deu a ordem e eles imediatamente obedeceram. Talvez algum deles ali, né, alguns deles que eram experientes pescadores, né, vendo o tempo mudando, poderiam até dizer, mas Jesus, ó, parece que está vindo uma tempestade aí. Nem isso os textos mencionam. Os evangelhos dizem que eles simplesmente obedeceram, que eles entraram no barco. Eles obedeceram e a tempestade veio mesmo assim. As tempestades às vezes vêm porque você foi obediente àquilo que a palavra, o verbo que se fez carne, Jesus Cristo te ensinou. Paulo, quando fala do seu testemunho em 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 23 em diante, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Ele começa dizendo assim, trabalhei com mais dedicação, olha só, trabalhei com mais dedicação. Ele está se referindo à obra de Deus, tá? Ao evangelho. Trabalhei com mais dedicação. E o fato dele trabalhar com mais dedicação não livrou ele de mal nenhum. Olha só, ele continua dizendo assim, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, chicotadas, chibatadas. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado 1 vez, 3 vezes sofri naufrágios. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos estrangeiros, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar,
e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram irmãos. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente as preocupações com todas as igrejas. E no finalzinho, aqui no versículo 32, 33, ele diz assim: quando estava em Damasco, o governador, sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. E tudo isso porque ele trabalhava, porque ele pregava a palavra, porque ele fazia a vontade de Deus. E tudo isso não o fez questionar a sua fé com Deus, e nem que ele diminuísse o ritmo. Eu aprendo nesse texto de hoje que a minha obediência não deve ser com a intenção de alcançar segurança, estabilidade, bênção, etc. Não, não deve ser. Ela deve ser a expressão, e essa deve ser a sua obediência em relação a Deus, deve ser a expressão da gratidão pelo que Jesus sofreu em nosso lugar, pela morte que ele venceu na cruz, e acima de tudo, pelo amor que ele tem derramado sem medida, todos os dias, mesmo quando não merecemos. Caminhando para o final, deixa eu te fazer uma pergunta: onde está a sua fé? Depois de toda aquela confusão, foi esta a pergunta que Jesus fez aos discípulos: onde está a sua fé? E com isso a gente vai aqui para o terceiro e último ponto da nossa reflexão de hoje. As tempestades servem para compreendermos o estado da nossa fé. As dificuldades, elas servem, elas podem ser úteis, elas podem ser úteis para compreendermos qual é o estado da nossa fé. Por isso que eu perguntei, ou melhor, repeti as palavras de Jesus para você e repito para mim também. Onde está a sua fé? Como está a sua fé? Como está a minha fé? Quando tudo vai bem, quando está tudo tranquilo, é tranquilo ter fé, é tranquilo acreditar, ter esperança que tudo vai continuar bem, não é verdade? Quando tudo vai bem, quando estamos navegando por um mar tranquilo, não temos dificuldade em reproduzir o que está escrito no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É tranquilo, quando não temos falta de nada, é fácil dizer: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas a fé que resulta de facilidades, que é um fruto de facilidades, a fé cujo o alicerce é essa segurança de que absolutamente nada de mal pode acontecer, essa fé se torna uma fé rasa, uma fé sem raízes profundas, uma fé que quando está diante das dificuldades, ela sucumbe. Ela se dissipa, ela desaparece, ela é precária, ela é frágil. Esse tipo de fé não é a fé que Deus deseja para nós. Ele compreende isso. E ele não nos castiga e não nos amaldiçoa porque somos vacilantes na nossa fé, não. Quando os discípulos não estavam conseguindo expulsar o espírito imundo de um jovem, esse espírito imundo lançava esse jovem no fogo, ele se queimava. E aí os discípulos tentando expulsar não conseguia. E o pai desse jovem
foi até Jesus, falou: Jesus, eles não estão conseguindo. E aí Jesus disse: creia. Ele disse: me ajuda na minha incredulidade. Olha o que o pai do jovem falou para Jesus: me ajuda na minha incredulidade. E Jesus não virou para ele e falou assim: ah, não vai acontecer nada, você é um incrédulo, sua fé é vacilante. Você veio falar comigo porque você estava acreditando, e no mesmo momento eu falei para você: continue crendo. Aí você fala: ah, então me ajuda na minha incredulidade. Jesus não reprova ele. Porque ninguém melhor do que Deus, irmãos, para entender que a nossa fé, a nossa caminhada é uma construção, é um processo, é uma vida toda. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos, sabe, no momento a gente está, sabe, caminhando com toda certeza, no próximo segundo a gente começa a vacilar, a gente tem dificuldade de aceitar isso, mas Deus nos compreende muito bem, Deus te compreende muito bem. Deus sabe da sua estrutura, Deus sabe da minha estrutura, sabe que somos pó, e por isso Ele não nos trata segundo os nossos pecados, segundo a nossa maldade, segundo a nossa estrutura, porque Ele sabe que somos frágeis. Então, Deus trabalha em nós para que essa fé seja uma fé quanto mais robusta possível possa ser. Foi uma redundância a minha frase, foi de propósito. Ele, até no meio das tempestades, como fez com os discípulos, ele está trabalhando a nossa fé. Deus quer que tenhamos uma fé robusta, uma fé com raízes profundas, uma fé sem rodeios, uma fé objetiva, uma fé comprometida com o caráter de Deus e não com o que ele pode nos proporcionar. Uma fé que crê que Deus pode fazer o impossível, mas se ele não fizer, a fé continua sendo fé, porque Deus continua sendo o que ele é, Deus. E eu continuo sendo o que eu tenho que ser, filho de Deus, servo de Deus. Veja todos os textos que li até aqui, o testemunho que o escritor de Hebreus dá, que ele vê na vida das outras pessoas, o próprio testemunho que o apóstolo Paulo dá, as próprias palavras de Jesus. Tem até uma música, né? Eu não lembro agora. Tá na minha cabeça a música que fala, não sei o que lá, ele continua sendo Deus, alguma coisa mais ou menos assim. Os discípulos já tinham um tempo de caminhada com Jesus. Naquele dia, eles puderam ver muita coisa acontecendo. Muitas coisas aconteceram e eles viram muitos milagres. Jesus ensinou, curou, libertou pessoas que estavam possessas de demônios. Milagres e maravilhas foram o que os discípulos puderam ver naquele dia. Diante de tudo aquilo, eles não tinham dúvida de que deveriam seguir Jesus. Se fosse pelo que eles viam, eles não tinham certeza. O que eles podiam ver geraria essa certeza de que eles podiam seguir Jesus. Mas Jesus queria mais deles. Jesus queria que a fé que eles tivessem fosse firmada aqui dentro do coração, e não a partir das coisas que eles viam acontecer na vida de outras pessoas. Em Marcos 4, no verso 40, está escrito, Jesus perguntou ali aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A pergunta de Jesus, olha só, ainda não tem fé? A pergunta de Jesus é um convite para que os discípulos refletissem sobre a natureza da fé deles. E essa é a reflexão que ele quer que nós façamos nesta manhã, a natureza da nossa fé. A fé, cuja natureza é a experiência dos outros, é uma fé frágil, mas a fé cuja natureza está aqui em nós, dentro de nós, é uma fé mais robusta. Onde está a sua fé? Qual a natureza da sua fé? Por que você tem tanto medo?
ainda não tem fé? Pergunte para si mesmo. A fé que você alega ter é resultado do relacionamento que os outros têm com Jesus? Ou é uma fé que vem de uma vida profunda que você desenvolve com ele? Os discípulos estavam desesperados diante da tempestade. E quem não estaria? Eu estaria. Eu estaria. Sem dúvida alguma, eu estaria. Em Mateus 8:24 está escrito que a tempestade era violenta. Em Marcos 4:37 está escrito que o barco era alvo de ondas enormes e que ele ia se enchendo de água. Em Lucas 8:23 está escrito que era um momento crítico, perigoso. Diante de tudo isso, Jesus estava o quê? Desesperado? Não. Ele estava dormindo. Em Marcos 4:38 está escrito que Jesus dormia com a cabeça sobre um travesseiro. Ou seja, ele estava dormindo confortavelmente. Tão confortável que nem toda aquela tempestade, todo aquele vendaval, tudo aquilo que estava acontecendo tirou a tranquilidade de Jesus. Você acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo? Você acha que Jesus não sabe o que está acontecendo na sua vida? Você acha que Jesus não compreende, não tem os olhos dele sobre as dificuldades que você tem enfrentado? Você acha que não? Só pelo fato dele, no momento em que você ora, não responder a sua oração? Os discípulos não interpretaram corretamente a atitude de Jesus. Eles achavam que Jesus não se importava. Marcos 4:38. Eles achavam que iriam morrer. Eles disseram para Jesus: Jesus, não vê que nós vamos morrer? O Senhor não se importa? Conhecendo Jesus como eles conheciam, era o suficiente para compreender a mensagem na tranquilidade de Jesus. Conhecendo Jesus como você conhece, deve ser o suficiente para você entender, compreender a mensagem na tranquilidade de Jesus. Até na não resposta, entre aspas, de Deus, de Jesus, há uma resposta para você. No caso dos discípulos, aquela tempestade não era para a morte. Eles podiam ter interpretado o dormir de Jesus de outra maneira. A ausência de ação por parte de Jesus não significava que ele, Jesus, o próprio Deus, não se importava. Pelo contrário, era um sinal de que tudo estava sob o controle dele, ainda que o pior acontecesse. Tudo estava debaixo dos olhos de Deus. Ainda que o pior aconteça na sua vida. Eu não estou dizendo para você não ter fé. Aliás, eu estou dizendo aqui o tempo todo para você ter fé, mas uma fé que confia no caráter de Deus. E não naquilo que ele pode fazer. Então, nós às vezes gostaríamos que Deus fosse um Deus assim, como nós, que resolvesse as coisas rapidamente. Às vezes nós estamos tão desesperados, né? Desesperados para que resolva, e às vezes nós gostaríamos que Deus, Jesus, entrasse nesse nosso desespero, nessa nossa, né? Nesse contexto de, né? Preciso resolver agora. Deus não é assim. Deus tem controle absoluto. Ele permite muitas coisas acontecerem. E o fato de você passar por dificuldades e orar, Deus está muito mais preocupado com aquilo que está acontecendo dentro do seu coração do que está acontecendo à sua volta. E às vezes nós estamos mais preocupados com o que acontece à nossa volta e não do que está acontecendo aqui dentro. Esse texto nos ensina que devemos aprender com o silêncio de Deus. Porque há uma mensagem na quietude divina. Há um trabalhar que você desconhece. E esse trabalhar, muitas vezes, ele não é palpável, ele não é visível.
mas é um trabalhar interno que cria raízes profundas. Como é que você tem interpretado o silêncio de Deus hoje na sua vida? Assim como Jesus perguntou aos discípulos, ele está nos perguntando nessa manhã: ainda tem fé? As adversidades podem ser instrumentos para fortalecer a nossa fé e nos conduzir a um grau de intimidade mais profunda com Jesus. Por isso está escrito em Romanos 5, 3, 5. Romanos 5, 3, 5. Nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Para concluir, irmãos, que já deu meu tempo, a reflexão de hoje é um convite para olharmos mais profundamente as entrelinhas das nossas adversidades. Olha as entrelinhas dessas dificuldades que você tem enfrentado. Assim como aprendemos observando as entrelinhas da tempestade que ocorreu naquele dia com os discípulos, muito mais podemos aprender com as nossas tempestades. A tempestade que ocorre dentro do nosso coração. Essa, primeiro, é a tempestade que nós devemos olhar com mais atenção. Essa talvez é a pior tempestade de todas. E Deus está muito mais preocupado com essa tempestade, que pode ser a mais arrasadora de todas. Por isso, busque a Deus. Clame, insista, seja teimoso em querer mais de Deus em você. Eu não estou dizendo mais do que Deus pode fazer por você, não é isso. Eu estou dizendo mais de Deus em você. Clame, insista por isso. Seja firme em querer ser parecido mais com Jesus, no seu caráter, na sua maneira de viver. Não aceite menos que isso. Qualquer outra coisa que você desejar nesse mundo, por mais maravilhosa que ela seja, ainda é menos do que querer ser parecido com Jesus. Não aceite menos que isso. As adversidades e até mesmo a maior das tempestades, aquela no nosso coração, Deus faz com que todas elas venham contribuir para que você, eu, para que todos nós sejamos mais parecidos com Jesus. Lembre-se, é nas entrelinhas das adversidades que nós podemos compreender o trabalhar de Deus nos nossos corações. Não rejeite as tempestades. Elas são inevitáveis. Mas peça a Deus para que elas, ao invés de fazer com que você pereça, que elas possam fazer com que você se apegue ainda mais ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou fazer só uma oração aqui para terminar essa parte. Pai, obrigado pela tua palavra, e realmente é inevitável passarmos por tantas coisas, e já passamos por tantas coisas que não gostaríamos de passar, mas aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa confiança em Ti, que possamos, no meio de todas essas dificuldades que nos assolam, que nos desafia, compreendermos que o nosso prêmio não está aqui nesse mundo, não está aqui na nossa rotina. Podemos provar de milagres, provar de maravilhas, mas o nosso prêmio maior está guardado no Senhor.
Aumenta a nossa confiança em Ti, para que nós não sejamos vacilantes enquanto caminhamos, enquanto somos peregrinos neste mundo. É no nome de Jesus que eu oro, pedindo que fortaleça a nossa fé e nos ensina a sermos mais fortes nessa caminhada. No nome de Jesus. Amém. The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation. Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling to become more like Jesus and to share the hope we have in Him. God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds. Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew. Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work. Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices. Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement. Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born. Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa. Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships. Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America. More than 2,000 congregations worship in 37 languages. Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost. Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund. Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations. Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service. Alliance camps and retirement communities make disciples across generations. With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before. Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting. Long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established. Short to mid-term workers come alongside U.S. and international Alliance ministries, bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers. We are creative and nimble, using our resources wisely in order to have the greatest impact. Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel. In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village. Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm. CAMA workers focus on holistic ministry, partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster. As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus. Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world, united in His love and empowered by His Spirit. We pray. We give. We love. We proclaim Jesus. We are family. We are the Alliance.